Aí, bom dia! Hoje é uma bela manhã de domingo. Eu sou Hélida Marques e estou aqui começando uma conversa com meia dúzia de livros, hoje com a minha amiga Amanda Leal de Oliveira, parceira. E para quem não me conhece, eu sou coordenadora do Ler é uma Viagem, idealizadora, que há 17 anos trabalho com incentivo à leitura, vários projetos aí. E a Amanda é parceira em diversos, mas uma parceira de alma pela cultura, pela leitura. Bom dia, Amanda. Bom dia, querida. Muito obrigada por esse convite para estar aqui com você nessa conversa. Adorei essa proposta. Você é sempre muito criativa nas suas ideias, nos seus projetos. É um prazer estar aqui com você. Ai, obrigada. E eu falei que é domingo de manhã, porque, na verdade, eu gosto de gravar isso de domingo de manhã, gostaria de manter essa frequência nas redes sociais, mas nem sempre é possível. Mas o clima é de domingo de manhã, e hoje é domingo de manhã. E eu lembro muito das nossas estripulias literárias e de mediação de leitura, você aí em Piracaia fazendo o projeto Piracaia na Leitura, maravilhoso. A gente, quando se conheceu no Ler, fazia os piqueniques literários. Então, hoje eu queria trazer aqui o clima das manhãs de história que acontecem aí no último domingo de cada mês, aí em Piracaia. No clima da gente quando ia acordar para fazer piquenique naquela manhã que a gente fez, enfim. E queria trazer os livros infantis que são poderosos para nossa para nossa formação, né, como cidadã, como seres. Então, pensando em política, pensando em meio ambiente, pensando em empoderamento feminino, em tudo isso, eu escolhi alguns livros que eu acho que transitam nesse lugar. E para você que é pai, mãe, avó, cuidadora, mediadora, educadora, pode seguir com a gente aqui que vão ter 6 dicas de livros nesse sentido, não é, Amanda? Temos alguns Isso, minutinhos aí de introdução ainda. perfeito. Você me pediu, né, a indicação de 3 livros. Já te digo que é difícil escolher 3 livros, né? A gente que gosta da literatura infantil, enfim, tem vários xodós, mas eu também fiz um exercício assim de escolha e acabei escolhendo 3 livros que eu sempre levo. Eu me dei conta assim que são livros que não são lançamentos, são livros que já me acompanham há muitos anos. Vou falar um pouquinho mais de cada um deles depois, mas são livros que eu já conheço faz tempo e que eu vejo que sempre que eu vou para um piquenique literário, que eu vou para uma manhã de história, que eu vou fazer uma formação com educadores, eu acabo levando esses livros, porque eles têm textos, imagens, temas, narrativas que ainda hoje me emocionam e que eu gosto de compartilhar. Então, é isso. Poderia ter escolhido outros, claro, porque tem outros livros encantadores também que me emocionam, mas eu acabei escolhendo 3 mulheres brasileiras que me acompanham aí há bastante tempo. Ah, eu fiquei com vontade, então, de pedir para você começar a falar da sua primeira escritora, da sua primeira mulher, da sua primeira leitura. Ó, Eu então eu vou fico solta, começar. eu vou falar depois, eu nem sei mais que ordem eu vou falar. Ah, isso que é legal, né? A gente planeja, mas depois no encontro tem tudo a ver com leitura, com mediação de leitura, essa relação com o que acontece, né, com o que o outro traz. Obrigada. Bom, então eu vou começar com um livro da Lia Zatz, que chama Galileu Leu. A Lia é a primeira escritora de livros que eu conheci pessoalmente. Assim, ainda menina, eu tive a oportunidade de conviver com a Lia, de ir em lançamentos de livros dela. Então, isso marca muito a gente, conhecer uma autora de livro, né? Isso foi muito marcante para mim. E, de fato, eu gosto muito do texto da Lia, da criatividade dela e da maneira como ela aborda
temas que são temas não necessariamente infantis, entre aspas, né? Quando a gente fala em literatura para criança, muitas vezes a gente pensa naqueles livros bobinhos que vão falar de temas do cachorrinho. Tudo bem, isso são temas também de interesse da criança, mas é o modo de abordar que muitas vezes fica infantilizado demais e que eu acho que subestima, né, a inteligência da criança, subestima a criatividade dela e também desconsidera uma série de experiências, né, de sentimentos que as crianças também sentem. Né? A gente acha que o mundo da criança é um mundo cor-de-rosa, que só pensa em brincadeiras. Tem também isso, claro, mas a criança sente medo, a criança sente angústia, a criança sente vergonha, a criança se sente humilhada. Então, eu gosto de livros que tratam de temas assim, mas que eles conseguem abordar esse tema sem ser maçante, sem ser evidente, óbvio, com aquela moral evidente. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de literatura, de um texto bem construído, emocionante, que as crianças gostam, porque, como eu falei, eu já testei, eu sempre levo esses livros e as crianças gostam, né? A Clarice Lispector, a Cecília Meirelles fala isso, o livro para criança é o livro que a criança gosta, e eu já testei. Então, esse é um livro que tanto as crianças quanto os adultos costumam gostar, e eu acho que ele trata de um tema que tem tudo a ver com a leitura, também e com a formação de leitores. Então, vamos lá. Galileu leu. Ótimo. Galileu leu. Não sei se está dando para ver. Tá perfeito. Era uma vez um menino que lia, mas a professora dizia, errado, repete. E o menino sorria, um riso amarelo, e repetia, mas era só acabar e lá vinha a nova gritaria. Errado, repete, que agonia! E o menino agora já não sorria, nem lia, inibia. Tentava, forçava, se debatia, mas na hora do vamos ver, insistia. Ivo vê a luva. Errado, seu tonto, é Ivo vê a uva. Mas aí sim é que a história começava. Enquanto a professora corrigia, soletrava, dividia, o menino sonhava que um dia ia ser goleiro e que no próximo aniversário ia juntar trocado por trocado o que ganhasse do pai, da mãe, do avô, da bisavó, da tia Maricota e da prima avó Carlota. Tudo, tudo, tudo num saquinho, ia correndo na esquina, na loja do Bolo Bolão. Ficava na ponta do pé, que não alcançava o balcão, e agora ordenava, não mais mendigava, que lhe desse aquela luva, aquela mesma, pendurada no aramado, luva profissional. Agora eu vou ser o tal, chega de dedo quebrado. Lê, menino! E o menino acordava, assustado, e era obrigado a ler o que a professora queria. Mas qual quê? Ele só conseguia ler o que ele sentia. Errado, menino, repete. O menino estremecia, endurecia e balbuciava. A casa da Bia é um lixo. E a professora berrava, errado, errado, errado. A casa da Bia é um luxo. Mas o menino nem ouvia, divagava. Aquela Bia, exibidinha, que sentava bem ao seu lado e esfregava na sua cara o reloginho que trocava pulseirinha, a canetinha cheirosinha e milhões de outras riquezinhas, só podia ser uma fedidinha. Lê, menino! E o menino pulava, se sacudia, acordava e lia. A professora é boba! Errado, menino, mas desastrado. A professora é boa. A classe inteira ria, gargalhava, a professora quase desmaiava, ameaçava. O menino, chora, não chora, chorava. E era obrigado a escrever para aprender, para não esquecer
você 365 vezes. A professora é boa. O menino sentiu cansaço. A professora, sorte que chegaram as férias. Tempo para brincar, descansar e pensar. Mas por que sempre eu, pensou o menino, quando voltaram às aulas e a professora logo o escolheu. Lê, Galileu! O menino estremeceu, mas nem tanto. Endureceu, mas nem tanto. E leu. Teco latiu, pulou e morreu. O menino encarou. A professora sustentou e, com um olhar doce, perguntou. Olha, até me emocionou. Do que o Teco morreu? O menino não entendeu. Será que tinha escutado? Será que podia respirar aliviado? E desatou a contar que o seu cachorro, Teco, era levado, mal acostumado, mais do que amado, super comilão, um cachorrão, muito brincalhão, um amigão. E um dia saiu apressado, não ouviu o chamado e morreu atropelado. O menino contou e chorou. Contou, chorou e desafogou. Foi um tal de ouvir história de peixe morrido daqui e gato matado dali, que num instante a classe toda soluçava e acalmava. A professora olhou o menino olhou a professora, e agora, desestremecido, desenturecido, ele releu. Tico latiu, pulou e mordeu. A professora aplaudiu, rodopiou e falou: valeu! Sabe, gente, nessas férias eu andei lendo e relendo a Emília. Eita, boneca danada! Quem aqui conhece a Emília? Quem gosta de história de fada? Ninguém respondeu. A classe emudeceu. Era um olhando no olho do outro, assim, sem saber se tinha que dizer não ou sim. Passou 1 minuto ou 3 e a professora começou a tirar de uma sacola xadrez, de cada em cada, um monte de livros de história de bruxa e fada, rei e rainha, sereia, menininha, futebol e bonequinha, gigante e anão, vampiro e dragão. Quem quer que eu conte a história do menino goleiro campeão? E adivinhe quem primeiro levantou a mão? Eu adoro esse livro, sempre me emociono. Muito demais. É exatamente isso que a gente tenta fazer, né? De quando a gente fala de mediação de leitura, de processo de formação de leitor, de escuta. Tem tanta De coisa aí, leitura de mundo, né? leitura Assim, de você mundo. chegar com a sua leitura para encontrar aquele texto, né? O leitor, ele tem a leitura dele, e aí é isso que ele encontra no texto, e esse processo de negociação, né, entre a sua leitura e o texto. Olha, Amanda, como não dá para esgotar nenhum assunto, né? Nenhum livro que a gente traz aqui, e a gente, vamos lá, exercitar o poder de concisão. Eu estou super curiosa com os seus também. Eu quero trazer meu primeiro livro, é exatamente o que eu ia falar como primeiro livro, porque Quem Manda Aqui, um livro sobre política para crianças, que é esse tipo, assim como você falou que a leitura, a mediação, ela tem essa qualidade do livro Galileu leu, a gente também traz assuntos de adultos para crianças, né? E que Uhum. são muito pertinentes, porque política é uma palavra que ficou desgastada ou usurpada, e ela tem um sentido muito mais amplo do que as pessoas possam pensar como, né, primeiramente. Mas ela é a base de tudo. Nós somos seres políticos, né? Então, quando criança, você já está exercitando todas as suas negociações, tudo é política, né? Eu reforcei essa sabedoria, né, além da prática, lendo poesias, lendo livros para crianças como este aqui, e que eu encontrei um canal de comunicação com mães, pais. E aí ele é do André Rodrigues, Larissa Ribeiro, da Paula Desgualdo e do Pedro Marcon, pela Companhia das Letrinhas. E foi uma indicação sua, né, Amanda, para o repertório do Piquenique Literário. Então, esse é um livro que a gente sempre leva
E você poderia me fazer só um parênteses sobre como esse livro foi produzido, Amanda, por favor? Você está sem. Desculpa, eu estava com o microfone desativado para não te atrapalhar. O livro foi produzido através de uma vaquinha virtual. Ele foi um chamado, eu lembro do Pedro Marcum chamando para quem pudesse apoiar a elaboração desse primeiro boneco, né, desse livro, e foi muito interessante, a gente apoiou aqui em Piracaia, o Piracaia na Leitura apoiou justamente por isso que você trouxe, a importância da gente discutir o quanto a política está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro, né? Ao contrário do que algumas pessoas acham, podem acreditar que não está, mas está. E mesmo quando você acha que não está se envolvendo com política, você está. Então, esse é um livro bastante especial para a gente também, porque já foi construído de modo participativo, colaborativo, né? Então, eu gosto muito dele também. Então, como ele é curtinho, rapidinho, eu vou ler ele rapidinho, tá bom? Fique à Quer dizer, vontade. tudo com muita intensidade. Quem manda aqui? Um livro sobre política para crianças. Era uma vez um rei muito ruim e mandão, dono de qualquer desmando e decisão. Não foi escolhido por mim ou por você, nem por Unidunité. Ora, então era rei por quê? Era uma vez um índio que vivia da terra, caçava, plantava, dividia e fazia guerra. Sua floresta foi invadida, primeiro saqueada, depois repartida. As riquezas? Já sei, foram levadas para um rei. Era uma vez uma escrava que trabalhava obrigada. Se não cumprisse as ordens, apanhava, era castigada. Jogou capoeira e correu para a mata para ser livre e fugir da chibata. Era uma vez um militar que veio proteger e marchar. Achou tudo uma bagunça e usou sua força para mandar. E todo mundo quis sem graça, com medo de um soldado que não sabe brincar. Era uma vez uma prefeita. Bem, ela não era perfeita. Só que essa a gente escolheu, pessoas comuns, como você e eu. Nem sempre ela acerta, aí escolhemos outra. Estamos sempre alertas. Era uma vez uma professora, mulher sabida e conhecedora, de tanto estudar e ler, duvidou que ainda pudesse aprender. Tinha esquecido que saber depende. Aprender se ensina e ensinar se aprende. Era uma vez uma casa, uma não, muitas casas. Em uma mandavam pai e mãe, em outra, pai e avó. Também tinha pai, mãe e mãe, tia e avó, cachorro, ou mãe e só. Bom mesmo era a casa onde todo mundo conversava, cada uma era consultada sobre aquilo que pensava. Era uma vez você, que não é a mais forte, a mais velha, a mais alta, a mais rica, nem a mais bonita. Alguém que às vezes manda e às vezes tem de obedecer, mas que descobriu que também pode escolher. Maravilhoso, né? Que gostoso. É muito bom esse Tem horas que a modo, gente né? não precisa falar muito, né? A gente oferece e é isso que é legal também da mediação, é que às vezes você se imbui do que está nas entrelinhas, as emoções de quem lê, quando lê, por que lê. Então aí tem coisa que você fala, nossa, tomar uma água. Disse tudo, disse tudo.
É Eu para isso estava que a arte conversando serve. com uma amiga, a Denise Cantuária, e ela falou assim: eu odeio aquela pergunta, o que o autor quis dizer? Porque ela falou assim: ele já disse, ele disse, não é o que ele quis dizer, o que ele quis dizer, ele disse, né? Então a gente é isso, acho que a gente lê e oferece e fica com o que ele disse, né? E vamos Nesse seguindo aqui para a nossa segunda, a sua segunda, né? Escolha, leitura, leitura. Eu escolhi também uma outra autora brasileira também, chama Heloísa Pires Lima, e eu escolhi o Histórias da Preta. Não sei se você conhece esse livro, se vocês conhecem esse livro, também é um livro que já foi lançado há algum tempo, da Lia de 92, esse aqui também é por aí, depois eu vou ver aqui direitinho, em 98. E é um livro que eu gosto muito também e eu tenho uma experiência afetiva com ele porque eu lembro da Patrícia Pereira Leite lendo numa formação que eu fiz de mediador de leitura, a Patrícia do Instituto A Cor da Letra, e a Patrícia leu em voz alta esse livro e eu me emocionei demais com a história, com o texto e com a voz da menina preta, né? Então, juntando até o Galileu Leu, juntando com o Quem Manda Aqui, esse livro que traz os livros que, como é importante livros que trazem outras vozes, né, para contar uma história, né? E esse, no caso, é a voz de uma menina negra se descobrindo negra e o afeto, né, que ela sente quando vai se descobrindo assim entre os seus familiares, mas também numa sociedade como a brasileira, com esse racismo e com toda essa discussão que a gente já enfrenta há tanto tempo, né? Então eu gosto muito desse livro e queria compartilhar com vocês, na voz aqui da Heloísa Pires, mais da menina preta. O primeiro capítulo, que eu vou ler uma parte, eu não vou ler todo, mas ele chama A Preta se Apresenta. Fazia muito frio, eu precisava pôr a luva, o casaquinho marrom de lã e o gorrinho vermelho que se espichava num cachecol. Toda manhã, na hora de ir para o colégio, era preciso cobrir a pele já rachada pelo vento frio e seco. O pior era o nariz, que grudava gelado no vidro da janela embaçada, olhando a geada que transformava meu quintal em cristal. Ao anoitecer, era da mesma janela que eu via as estrelas andarem e às vezes correrem de luas gigantes. As noites, muito escuras, traziam nuvens de vagalume, pisca aqui, pisca ali, num rastro de puro encantamento. Lembro do meu olhar saindo de trás do vidro da casinha toda verde da rua chamada Serra Azul, com meu nariz sempre à frente e meus pés que não paravam de descobrir ruas novas. Cresci uma menina igual a todas as meninas e diferente de todas as outras. Desse jeito sou eu com a minha história, nessa história com todos os tamanhos que couberem nesse livro. Eu sou a preta. Era a minha madrinha, a tia Carula, uma irmã querida de minha mãe, quem me chamava assim. Ela sempre chegava com um lencinho na cabeça e uma sacola de palha cheia de novidades que eu abria sentindo o cheirinho de boneca nova, de joguinhos para brincar, de roupa bonita, de livrinhos de história com perfume de papel colorido. Preta, vim te buscar! As férias traziam com elas flores que eu nunca tinha visto e montanhas onde o mundo ficava embaixo, depois das nuvens. Numa dessas vezes eu esqueci minha cordinha de pular em cima de uma pedra. Ficava triste lembrando dela sem mim, sozinha. Às vezes imagino que ela está lá até hoje. Mas o melhor de tudo eram os aniversários, quando a tia chegava para ajudar minha mãe a preparar delícias. Preta, olha o bolo, os pastéis, a calça virada, a cuca e os canudinhos que fiz para ti. Porém, o grande amor que nascia do coração de tia Carula ficou principalmente na minha lembrança de certos dias tristes em que ela chegava com sua sacolinha de carinhos. E só ela sabia me chamar de preta desse jeito que ficou tão doce.
Olha que engraçado. Quando os outros diziam que eu era preta, eu achava estranho. Eu não sou preta, eu sou marrom, cor de doce de leite, como a canela, como o chocolate, como o brigadeiro, cor de telha, cor de terra, como o chocolate. Eu sou assim, da cor dos olhos dos meus pais. E eu fui aos poucos descobrindo que eu era preta marrom, uma menina negra. Ser negra é como me percebem ou como eu me percebo? Ou como vejo e sinto me perceberem? Eu tenho um amigo que só às vezes é preto, que fica preto quando vai à praia no verão. Mas ser negro é muito mais do que ter um bronze na pele. Como é, afinal, ser uma pessoa negra? Eu só respondo quando responderem como é ser uma pessoa que não é negra. Uma vez sentei debaixo da parreira de uva na casa da avó Lídia e fiquei olhando para o alto, as bolinhas cheias de suco por dentro. Eram muito saborosas, quando eu não descobria formigas entre os gomos. A avó Lídia sempre ficava por ali arrumando suas plantinhas, enchendo o mundo com cheiro de terra molhada. Nossa conversa era ela perguntar pouco e eu responder pouquinho. Mas tinha um amor que grudava a gente, uma na outra. Lá estava ela, a avó linda, com sua cor negra, cabelo branquinho, olhos serenos, mãos fortes e uma perna manca. E aí eu perguntei, vó, quem inventou a cor das pessoas? Isso eu perguntei porque havia aprendido que uns são amarelos, outros brancos e outros vermelhos. Ela disse, eu só respondo se tu me disser quem inventou o nome da cor das pessoas. E eu fiquei lá pensando, chupando uva, e ela continuou plantando suas sementes. Aí eu vou ler só mais um parágrafo. Dizem que sou afro, etiqueta para tudo ou para todos, etiqueta para todos ou tudo o que é parecido com algo ou alguém da África. Euro é a etiqueta para semelhanças europeias. E outros continentes, que etiquetas recebem? Afro tem em todos os países. Por exemplo, existem os afro-brasileiros, os afro-americanos, os afro-cubanos, os afro-franceses. Será que tem afro-sueco? Enfim, é o seguinte, afro vem de se ter uma origem africana. Desde a época em que minhas pernas ficaram compridas e meu peito parecia um balão que se enchia, eu fui aprendendo que trago dentro de mim um pouco do que meus pais e avós e bisavós, trisavós, tataravós e depois eu não sei mais como se chama, foram. E é assim, para nascer é preciso duas origens, ou seja, o lado da mãe e o lado do pai. Cada um traz um monte de origens. O lado do pai traz as origens da parte do seu pai e a parte da sua mãe. O lado da sua mãe, por sua vez, também carrega a parte do seu pai e a parte da sua mãe. Todo mundo nasce carregado de origens. E se é assim, quantas origens carrego dentro de mim? Quantas sementes? E aí ela vai brincando, se apresentando, questionando esses padrões, estereótipos, mas com a voz de quem vive isso. Eu acho que a leitura também é essa descoberta, né, de vozes. É. Bom, mais uma voz que eu descobri com você, que vem lá do Quênia, Ó, plantando as árvores do Quênia, da a história de Wangari Maathai, que é essa queniana que plantou mais de não sei quantos milhões, 30 milhões de árvores, e esse livro conta a história dela através da Claire A. Nivola, é da editora SM. E aqui fala assim, ela foi Prêmio Nobel da Paz em 2004. Lembrem-se do que milhões de mãos podem fazer. Claire A. Nivola é autora de The Forest e Elizabeth, também ilustradora de outros livros. Ela mora em Massachusetts, nos Estados Unidos. Bom, esse livro a gente sempre leva para os piqueniques, né, Amanda? Porque o piquenique literário do Ler é uma Viagem, que depois até vou colocar aqui algum link na descrição, ele tem como foco também o meio ambiente, a,
a desenvolver um pensamento mais pertencente aí com a natureza, porque a gente faz em praças, é um respeito com aquilo que nos acolhe, né? Se a gente vai chegar numa praça para fazer um piquenique, a gente vai deixar aquela praça melhor do que estava, a gente vai conclamar o público a limpar e não deixar um papelzinho, que a gente vai sair dali sem deixar um rastro, né? Pegada zero. Nossos projetos têm consultoria ambiental da Cinema Verde, da Ariene, que faz com que toda a nossa equipe tenha isso. Então, assim, essa seleção de livros também tem uma opção política. E é isso que a gente faz. A gente tem política de preservar o meio ambiente, de disseminar a leitura como um direito para todos, né? E todas. Então, a gente também aprende muito. Eu não conhecia a Wangari Maathai, depois eu descobri que tem um podcast maravilhoso sobre ela, que a Astrid Fontinelli lê a história dela. Depois eu coloco até o link também. Bom, eu vou fazer uma mediação aqui, uma leitura pulando páginas. Isso é uma coisa que eu aprendi com a Amanda, que trouxe o Daniel Penac. Você já viu que eu peço sempre um parênteses, né, Amanda? Você podia É fazer um ótimo. parênteses sobre o Daniel Penac, não vai dar para falar os 10 direitos do leitor, mas você podia fazer um parênteses sobre isso, por favor? O Daniel Penac é um professor francês que pesquisou muito os estudantes leitores e como leem, né? Porque a gente acha que criança não lê, que jovem não lê, que estudante não lê. E ele, como um professor dedicado, interessado na leitura, ele escreveu, fez uma pesquisa grande e escreveu um livro bem pequeno, muitas pessoas já devem conhecer, mas que é em pequeno de tamanho e enorme na contribuição para os mediadores de leitura e educadores, que se chama Como um Romance. E nesse livro ele criou os 10 direitos do leitor, desconstruindo uma série de rigidezes, né? Uma série de regras que a gente estabeleceu para a leitura e que, na verdade, fazem com que a gente mais se afaste da leitura do que o contrário. Então, tem o direito de pular páginas. O leitor, quando ele se apropria do livro, quando ele gosta, quando ele está procurando algo, ele pula a página. Tem o direito, o primeiro direito é o direito de não ler, né? Ele tem o direito de não ler naquele momento, de não tem o direito de se apaixonar pelos personagens, tem o direito de são 10 direitos incríveis, né? O direito de pular páginas, o direito de não ler, o direito de se apaixonar pelos personagens. Você lembra mais algum? O direito de ir para o final já direto, o direito. Bom, a gente vai colocar aqui, porque posso até pular essa parte também. Exatamente. O direito de Mas repetir, lembra? O direito de repetir isso, várias vezes a mesma parte, que são, o enfim, direito experiências. de ler uma linha aqui, outra ali. Exatamente. Olha só, Wangari Maathai conta que na fazenda onde passou a infância, nas montanhas da região central do Quênia, a terra era vestida com sua roupagem verde. Figueiras, oliveiras, crótons e flamboyants cobriam a superfície, e peixes voavam, povoavam as águas límpidas dos riachos. Naquele tempo, a figueira era sagrada. E Wangari sabia que não era permitido perturbá-la, nem levar para casa seus galhos caídos para acender o fogo. No riacho, perto do lugar em que morava, aonde ia pegar água para a mãe, ela brincava com os reluzentes ovos de rã. A beleza do Quênia, em que vivia nascido, preenchia seu coração quando partiu para cursar uma faculdade dirigida por freiras beneditinas nos Estados Unidos. Depois, com que animação, ela voltou para sua terra. Wangari tinha ficado 5 anos fora. As figueiras estavam cortadas. No lugar das montanhas de ricas florestas, a terra estava quase sem árvores. Os bosques tinham desaparecido.
Sem árvores, não havia raiz para segurar o solo. Não temos água limpa para beber, reclamavam as mulheres do campo. Nem lenha para cozinhar. Nossas cabras não têm mais onde pastar, então produzem pouco leite. Nossas crianças estão famintas e estamos mais pobres. Vangari viu que as pessoas que antes respeitavam as figueiras e que agora as cortavam tinham se esquecido de cuidar da terra que as alimentava. Fraca e sofrida, a terra já não podia mais cuidar das pessoas e a vida de todos ficou mais difícil que nunca. As mulheres culpavam umas às outras, culpavam o governo, mas Vangari não reclamava. Ela queria fazer alguma coisa. Pensem no que estamos fazendo, pediu ela às mulheres. Estamos cortando as árvores do Quênia. Quando percebermos que somos parte do problema, poderemos nos tornar parte da solução. Ela havia tido uma simples e grande ideia. Uma simples e grande ideia. O trabalho era pesado, mas as mulheres estavam orgulhosas. Vangari deu mudas para as escolas e ensinou as crianças a cultivar os próprios viveiros. Deu armas e deu muda para os prisioneiros e para os guardas. Desde que há 30 anos Vangari começou seu movimento, árvore por árvore, pessoa por pessoa, 30 milhões de árvores foram plantadas no Quênia e o reflorestamento não cessou. Ai, Histórias reais, né? tão inspirador, né? É uma história Lindo. inspiradora. Lindo. Você, Amanda, para terminar o seu trio, depois eu vou encerrar aqui. Para terminar o meu trio, eu vou fazer uma homenagem às mulheres e aos artistas também, né? Nesse momento, tanto do nosso país quanto da pandemia, o quanto essa questão, mais uma vez, se mostra tão importante, né? A arte, a poesia, enfim, a arte, a expressão, a cultura, tão importante para todos nós, e ao mesmo tempo a gente tendo que provar o tempo todo, né, o quanto ela é importante, o quanto ela precisa de um ministério, de políticas públicas. Então aqui é uma singela homenagem que eu vou fazer, escolhendo o livro que chama Amores de Artistas, da Sônia Rosa. Ilustrações do Odilon Moraes, da editora Paulinas. Eram 3 amigos, Maneco, Dunga e Nando. Maneco fazia versos, Dunga fazia quadros e Nando fazia música. Os 3 faziam arte. Um dia, Maneco viu Isadora, Dunga conheceu Flora e Nando se apaixonou por Dora. Daí, então, Maneco só escrevia Isadora, Dunga só pintava Flora e Nando só cantava Dora. E assim foram ficando, meio lelés da cuca, Dunga fazendo versos, Nando pintando 7, Maneco cantando músicas. Dunga pintando versos, Nando cantando quadros e Maneco escrevendo músicas. Dunga bolando músicas, Nando rabiscando quadros, Maneco cantando versos. Certo dia, à noitinha, aconteceu uma coisa estranha. Dora sumiu na poeira, Flora desapareceu num rabo de foguete e Isadora acompanhou as duas. Os 3 amigos, de tão tristes que ficaram, quebraram quadros, gritaram versos, soluçaram músicas. Dizem que os 3 amigos ainda hoje são amigos. E tiveram uma sorte danada. Um é poeta, outro é pintor e outro é cantor. Que arte!
Dizem também que em cada verso, em cada quadro, em cada música, existe um dó que só eles sentem. Da Dora que sumiu na poeira, da Flora que desapareceu no rabo de foguete e da Isadora que acompanhou as duas. Que maravilha, Amanda. Obrigada pela homenagem. Eu aqui agradeço em nome de todas as artistas. Você também é uma artista. Eu sou uma mediadora de artistas, vocês são artistas. Não, mas olha que tem uma amiga que fala assim, tem chavão que abre portão, né? É a minha amiga Lala do Islã. E ela fala assim, todo mundo, como é que é? Ela acha que tem duas pessoas. Ela faz uma brincadeira que existem dois tipos de pessoas no mundo, o burocrata e o artista. Burocrata artístico e tem artista burocrata. Então ó, esse aqui é o meu chapeuzinho vermelho para acabar a minha terceira indicação, leitura, e tem a ver com as nossas andanças, que eu nunca, Amanda, eu que venho lá da Zona Leste, eu nunca pude ir para os lugares assim, viajar para fora do país, né, aquela coisa. Quando eu tinha 19, 20 anos, saí de casa da Zona Leste para ir morar na Zona Oeste, né? Fazer teatro. Nossa, depois eu fui para Nova York, México com Cacá Rossé, já achava, nossa, que maravilha. E eu nunca, assim, todas as minhas viagens para fora sempre foram com trabalho. E em 2013, quando o Ler fez 10 anos e você já não estava aqui em Itu, né? Você tinha ido lá para Paris, tal, fazer seu doutorado. Eis que me surge o convite da Eliana para ir ler Monteiro Lobato e pular carnaval com as crianças lá na Associação Saci. Eu falei, eu só vou se a minha amiga Amanda for junto, que ela tá aí. E aí foi louco, porque em fevereiro de 2013 estávamos nós duas em Paris. Com as crianças brasileiras, né? As crianças filhas de brasileiros que moram em Paris para, enfim, não perderem a cultura, né? Foi tão rico aquele convite, aquela experiência. Tantas histórias ali, né? Eu achando que você sabia tudo de francês, colocando você em roubada, falando, ai, Amanda, traduz aqui para mim. Traduz, diz o que ele está falando, E aquele tem baita Portugal. escritor, uma palestra de um escritor. Me conta, nossa, vamos que vamos. Meu mundo caiu, né? Suas máscaras caíram. Mas olha, daí eu achei, né? Você me apresentou esse livro, o Chapeuzinho, Un Petit Chaperon Rouge. Como é que fala em francês mesmo? Chapeuzinho vermelho, um Não sou chapeuzinho sotaque vermelho. francês. Ah, um petit chaperon rouge. Oh. Melhorei um pouquinho no francês, mas não muito, Hélida, É desde da lá, viu? Marjolaine Leray. Como é que fala, por favor? Acho que é isso mesmo, Marjolaine Leray. Eu tô arrasando no meu Je francês. sais pas, je sais pas. Ates de sur Júnior. E foi traduzido aqui, né, para o Brasil. Amanda tá com a versão aí em português, Amanda? Eu tô E se nós não aqui, ó. combinamos, brincadeira, combinamos. Engraçado que aí é uma Chapeuzinho Vermelho. Uma chapeuzinho. É. Eu tinha escolhido esse livro por causa também do empoderamento feminino, por conta da gente poder recontar as histórias fazem parte da gente e a gente sempre reconta elas do jeito que a gente quiser, né? E essa é uma versão muito divertida e eu queria aqui fazer uma experiência que eu vou. Posso fazer assim, Amanda? Eu abro a página e você lê, porque eu estou em francês aqui. Então você Ah, lê tá. a página. Eu vou ficar aqui apresentando o livro na tela. E você pode ler? Perfeito. Então, estamos juntas? Vamos começar? Vamos. Aham. Ai, ai. Aonde você vai? Para casa da vovozinha. Melhor vir comigo. Aonde? Até a mesa. Vamos comer?
um pedaço de carne bem vermelha e sangrenta. Lá, que orelhas enormes você tem. É para te escutar. Você também é bem peludo. E tem os olhos bem grandes, sabia? Gente, que dentões! São para te comer! Não, senhor. Não? Você tem mau hálito. Eu? Eu tenho uma bala. Ah, obrigado. Engole. Vai, engole. Ah! Ah! Tolinho. A gente descobriu esse livro juntas lá, né, Élida? Não tinha chegado no Brasil ainda, na verdade. Foi naquela livraria que a gente foi assistir a palestra de um Da- leitor público. Eu lembro aquele escritor que viajou, né, É, pela Ásia, né, levando livros. E a gente foi ouvir as histórias dele, mexendo nos livros, descobriu esse e se divertiu com essa história. Depois a Companhia das Letrinhas traduziu. ai, como nós somos antenadas, chiquérrimas em Paris, descobri. Mas isso que é legal, né? A gente tem livros aqui no nosso país que aí acabam sendo, enfim, traduzidos, levados para outras línguas, o quanto isso é importante, né? Uhum. Mas também livros de outros países que a gente pode conhecer quando chegam aqui, né? E essa riqueza é muito grande, são as diferentes vozes, né? Como a gente estava falando no começo, isso é muito rico mesmo. Bom, nossa conversa chegou ao fim por hoje. Vamos ler e ler cada vez mais. E Amanda, foi um prazer imenso, uma delícia de conversa. Espero que as pessoas escutem aqui, indo no carro, brincando, lavando louça, arrumando a casa, passando roubo, que hoje É mesmo, né? Fazendo tudo tá. ao mesmo tempo. Então, obrigada, querida. Eu que agradeço, querida. Eu vi aqui que eu fiquei com o Zoom do meu marido, na verdade, ficou aparecendo o nome do meu marido, não o meu nome, né? É verdade. Mas, pois é, eu reparei agora no final também, mas é que eu estou usando o computador dele por causa do sinal da internet que eu consigo encaixar o cabo, e aí não me dei conta. Mas, Perfeito. enfim, é só um detalhe aqui que eu Não, reparei mas agora no final. interessante. E na descrição aqui desse vídeo, podcast, nós vamos colocar exatamente quem é você e não quem é o Marco, tá? É, a gente faz Aliás, outra com ele depois. eu vou fazer outro, exatamente, É. exatamente. Vai ser, vamos lá. Obrigada, então, amore. Eu que agradeço, querida. Muito obrigada pelo convite. Até as próximas histórias. Até Muito mais. obrigada. Foi um prazer. Um beijo. Obrigada a todos. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Obrigada, gente. Encerramos aqui mais uma conversa com meia dúzia de livros, hoje com a Amanda e em breve com o Marco. É. Um abraço. Obrigada.